O que vocês vão ver agora é a luta e o idealismo de quem acredita no que faz. Teve uma ideia fixa. E como disse Machado de Assis, Deus te livre de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Porque enquanto não a realiza, o teu espírito não se aquieta. Felizmente. Então, tudo começou quando eu fui filmar uma visita que os alunos da Zezé faziam no Museu Carlos Gomes. Aí eu vi ali uma palestra do Braulio Mendes Nogueira falando para as crianças sobre Carlos Gomes. Eu achei bonito isso, o jeito que ele falou espontaneamente assim sobre Carlos Gomes para as crianças. Eu conhecia Carlos Gomes como todo mundo conhece, Guarani, as coisas mais conhecidas, quem sabe, né? No início de 1996, Maurício Squarizi encomendou ao jornalista Braulio Mendes Nogueira um texto básico com a biografia de Carlos Gomes. A minha presença foi apenas na elaboração do texto, né? Ele pediu para mim fazer a história, né? Se bem que a história é profunda, é uma história quase que infinita, mas eu fiz um trabalhinho com todo prazer, com todo gosto, sem nenhum interesse pessoal, e tenho satisfação de ter contribuído com alguma coisa para divulgar a obra do nosso querido e saudoso e grande maestro, cuja glória só agora está sendo reconhecida pelos países europeus. Com o texto em mãos, passou a fazer um aprofundamento da pesquisa, consultando estudiosos, livros e publicações sobre a vida de Carlos Gomes. Pesquisava uma fase da vida do compositor e desenvolvia o roteiro e desenhava. As etapas de pesquisa, roteiro e animação duraram até meados de agosto de 1996. De agosto até novembro de 96, trabalhou com os arte-finalistas e coloristas para concluir esta nova etapa. Foram 14 mil desenhos coloridos à mão. Como colorista eu gosto muito, né, e também assim por estar vendo um projeto maior, que eu sempre admirei muito o trabalho do Carlos Gomes e sempre procurei passar isso para os meus alunos, que eu trabalho com crianças de quinta até colegial. E eu sempre convidei o Maurício para estar trabalhando comigo nisso. E numa das vezes em que a gente foi até o Museu Carlos Gomes, o seu Braulio deu uma palestra e o Maurício teve a ideia de fazer isso. Então, é mais que o colorir, você está vendo uma coisa que você sempre teve muita vontade de fazer e por questões técnicas e outras condições não ia conseguir produzir nunca, né? Então, eu estou vendo uma parte daquilo que eu teria muita vontade de fazer, feito por alguém que tem competência para isso e tá aí a coisa feita. A gente estava lá pintando e tinha uma sequência que o carinha lá matava o outro lá e ele se matava. Só que não tinha sangue na espada. E onde já se viu entrar a espada e sair sem sangue? Eu quis colocar o sangue. Aí minha ficou desesperada, ligou e falou assim, não, você tinha que ter avisado o Maurício, tá? Aí ela ligou lá pro Maurício e pediu. Só que eu já tinha feito, né? Aí ele falou que tudo bem, aí ficou o sangue lá na espada. Você já conhecia a história do Carlos Gomes? Você ficou conhecendo através dos desenhos, então? O que você achou? Bom. O que mais? O que foi mais difícil para você? Para fazer? Para pintar. Tua mão, né, e o lápis de cor ali, como é que você se sentiu? Eu acho legal. Muito bom, é gratificante. Você já conhecia a história do Carlos Gomes, assim? Eu achava que eu conhecia, né? Mas eu pude dizer que eu conhecia realmente depois que eu fiz isso, porque a gente deu para saber tudo do começo ao fim. Em cinema, cada segundo precisa de 24 fotogramas, ou seja, 24 fotografias dos desenhos em posições diferentes. A etapa de telecinagem foi realizada no laboratório Truca, em São Paulo. Essa é a filmagem da animação, né? A gente vai fotografando cada desenho. A gente fotografa 2 quadros cada desenho, que não dá nenhuma perda de qualidade, né? Para dar os 24 quadros por segundo. Bom, nós estamos aqui no Truca, em São Paulo. Isso só pode ser feito aqui em São Paulo? Porque para filmar em 35 mm, o único lugar que tem uma
uma máquina dessa, uma Oxberry dessa, né? Aqui em São Paulo tinham outras, mas o pessoal tem desmontado também, porque principalmente os publicitários estão preferindo trabalhar só com computador. E seu Raiden mantém ainda dele montada. E quem faz a animação vem fazer aqui. Fica muito caro esse processo, Maurício? Eu acho que está custando 300 a hora, seu Raiden. Ok. Eu tenho que perguntar para ele. Ok. Não, quanto está custando a hora de filmagem? Isso é por metro, 10 reais por metro. 10 reais por metro. Então vão ser cerca de 700, 800 metros, né? A 10 reais por metro. E quantos fotogramas? Deve ser cerca de 30 mil fotogramas. Ok, escolhi no vídeo, marca aqui. Depois projetadores, pelas estas objetivas, primeiro projetor, segundo. Em janeiro de 97, tinha em mãos o copião bruto e passou a trabalhar o texto do diálogo, que ficou na responsabilidade da publicitária Malu Martins. Num primeiro momento eu fiquei um pouco assustada se eu daria conta de fazer esse tipo de trabalho, porque via de regra eu trabalho com roteirização, tal, mas mais para a área publicitária, porque eu trabalho com propaganda, então você faz roteiros de, no máximo, assim, os mais longos são para documentários de empresas, tal. Então eu falei, bom, como é que é fazer, embora eu já tivesse uma pesquisa sobre isso, eu teria que pesquisar de novo, ler tudo de novo e compilar e saber que tudo aquilo eu tinha que traduzir num tempo mínimo possível, toda a vida e a obra do Carlos Gomes, né? Então, no primeiro momento eu fiquei meio assustada, mas muito interessada em ter essa experiência. O que foi mais difícil nesse texto? O mais difícil, eu acho que foi assim, assimilar as obras dele e traduzir, não só traduzir isso para uma linguagem popular, mas principalmente com a preocupação do entendimento do público infanto-juvenil, sabe? Então, de fazer uma linguagem mais descontraída, mais solta. Daí ocorreu de fazer um diálogo, então usando dois locutores, um locutor e uma locutora. Então, um pergunta, o outro responde, para dar uma dinâmica, para que o filme pudesse prender mais a atenção, tirar um pouco aquela carga de tragédia de cada ópera, brincar um pouquinho com esses dramas, né? A casa de Tunico está em festa. Nasceu seu filho Carlos André. Num apartamento sem muito conforto, Tunico continua compondo. Salvator Rosa é pintor, poeta e músico. E em maio de 1997, Maurício Squarisi gravou os diálogos com os atores Carlos Arruda e Sara Lopes. Essa é a história de Americo, filho de um conde que se apaixona pela Índia Ilara. Mas o conde Rodrigo afasta o filho de sua amada, forçando o casamento dela com Iberê, índio que tinha sido salvo pelo próprio Americo. A gente se divertiu muito, né? Porque a gente tentou quebrar um pouco essa coisa do didático, né? Então foi muito divertido, para mim, pelo menos, né? Para mim também, claro. Quase sempre narração é uma coisa que você tem que fazer de uma forma muito objetiva. Aqui não. O Maurício abriu um espaço para a gente, para interpretação. Então a gente brinca um pouco de fazer vozes, de se entusiasmar, de se emocionar com a história. Participa um pouco mais e fica gostoso de fazer. Sincronizou os diálogos e entregou uma cópia do material ao maestro e compositor Ney Carrasco, que desde o início do projeto ficou responsável pela direção musical do filme. No final de agosto, com uma orquestra de sopro composta por 8 músicos, gravaram a música do filme. Só isso. Próximo take é depois da barra dupla, Ana Cruz do oboé, clarinete. Certo? Foi bem nesse tempo. De novo. Senta já, olha. Faz 1, 2, 3, 4. Bom, é um processo relativamente... Ele é simples, mas ele é relativamente complicado para quem faz, né? Porque é o seguinte, a gente está trabalhando só com temas do
próprio Carlos Gomes, né? E existe a seguinte dificuldade, quer dizer, você, por exemplo, nas óperas, você sempre tem as entradas de óperas do filme trabalhadas com as aberturas das óperas do Carlos Gomes. Acontece que as aberturas das óperas têm em média 4 a 6 minutos cada uma, e você tem que reduzir isso para 1 minuto, 1 minuto e meio, que é o tempo que ocorre essa ação no filme, né? Então isso é um trabalho de recorte, mas que não pode perder a continuidade. Você tem que ter uma uniformidade. A pessoa que está ouvindo não pode perceber que houve um recorte. Esse é o aspecto mais difícil, tecnicamente falando. E existe um outro aspecto, que é você adaptar uma música, um conjunto de músicas, na verdade, e com isso ter uma unidade num filme. Porque quando você é chamado a fazer uma trilha, você compõe a música do filme, então você vai criar um material temático, você vai criar motivos, você vai ligar determinados temas a determinados personagens ou situações, né? E quando você tem a música já pronta, isso é um pouco mais complicado, especialmente quando essa música já é pré-determinada. Você tem uma determinada ópera, tem que ser a música daquela ópera. Então você tem que conseguir um desenvolvimento dramático na trilha sonora com esse material recortado. Isso obriga a transformar a música do Carlos Gomes também. Mais um take? Ok? Terceira tentativa, terceira parte. A principal dificuldade foi o fato da gente ter disponível 2 microfones super sensíveis, de condensador, e um aparelho DAT, né? Era o que a gente dispunha para fazer esse material. A gente fez essa gravação no palco lá do auditório do Instituto de Artes da Unicamp, que tem uma acústica excelente, e o meu trabalho foi, com essas ferramentas, escolher o melhor posicionamento dos 2 microfones, para a gente conseguir um som estéreo, bem distribuído. Então, durante a gravação, eu ficava tentando posicionar os 2 microfones, né, para que a gente pudesse ouvir equilibradamente todos os instrumentos, né? E com o fone de ouvido, né, eu ia tentando identificar qual instrumento que estava em excesso, qual instrumento que estava faltando, né? Subia no palco, pedia para o pessoal parar um pouquinho, ia lá, posicionava o microfone, né? Até a hora que a gente conseguiu uma gravação ideal. Por várias vezes, Maurício sentou com o cineasta Máximo Barro para montar os trechos do Inhotonico. A falta de recursos impediu que o filme ficasse pronto com maior rapidez. Em outubro do ano passado, montou tudo novamente, sincronizando ruídos e a revisão final. Levanta mais a música nesse momento, porque ela deve ser dramaticamente mais importante. Agora, aquele ruído que estava tão baixo lá, põe ele aqui na frente, né? Porque a pessoa está aqui na frente e o ruído tem que estar junto com ela. E com isso, então, a gente vai fazendo os ajustes para tornar tudo aquilo que você dividiu aqui, você vai unir lá para dramaticamente você obter um efeito maior. O montador é, de certa maneira, um maestro. O maestro recebe uma partitura, depois ele tem uma orquestra na frente e ele começa a dizer os violinos agora mais baixo, aqueles lá mais rápido. O ritmo não é esse, é assim. O montador vai fazer a mesma coisa, ele vai manipular todas essas coisas para dar
um ritmo, não é? Ele também recebe uma partitura pronta. A partitura dele chama-se o filme. Ele recebeu a imagem pronta, os diálogos prontos. A partir disso ele começa a montar, né, a sua coisa. 10 montadores farão 10 filmes diferentes. Uma mesma partitura regida por 10 maestros, vocês ouvirão 10 coisas diferentes também. E o Tonico demorou quanto tempo? O Tonico demorou bastante porque ele foi um filme feito gradativamente, né? Os problemas econômicos, as dificuldades que a produção tinha, levou isso a um tempo longo. Eu recebi às vezes uma sequência, 2 sequências, a gente montava toda ela e ele, enquanto isso, estava trabalhando em outras. Um filme como o Tonico, que tem 20 minutos, daria perfeitamente, comodamente, para a gente montá-lo em 30 dias. Mas ele levou muito mais por causa desses problemas econômicos. Ele levou mais de um ano, né, entre o momento em que pela primeira vez ele me trouxe um material e até o momento que a cópia ficou pronta, porque isso também faz parte das responsabilidades do montador, acompanhar o corte de negativo e tudo mais. Isso demorou mais de um ano. Eu digo, acho que demorou uns 14, 15 meses. E finalmente, em dezembro de 97, montou os negativos, marcou a luz e fez as primeiras cópias de Nhô Tonico. O endereço que esse vídeo tem vai ser fantástico, porque foi feito para escolas, foi feito para um conhecimento maior do nosso compositor Carlos Gomes pelas crianças. Porque não adianta a gente contar para o adulto ou estudar, fazer o adulto estudar a obra e tudo mais, que é obrigação de quem faz música estudar o compositor. E mesmo o povo, a educação começa na infância. E eu achei que está muito bem feito, está muito gracioso. A trilha musical está absolutamente correta. O Ney conseguiu antecipar o quadro que vem vindo. Ele antecipou na música. Conforme ele vai falando as coisas, a música já está antecipada. Quando ele fala da despedida de Carlos Gomes de Campinas, do Tonico, ele já põe o Quem Sabe, ele já põe esse laço sentimental do Quem Sabe. Quando ele fala do encontro do texto para o Guarani, ele já põe a frase musical do Guarani. E assim ele vem trazendo as óperas todas. E o desenho está muito bonito, está muito bem feito, está muito ilustrado. Gostei demais do vídeo. Eu acho que vai ser um sucesso. E a coisa mais bonita que eu achei foi a saída que ele teve de não chocar as crianças com uma morte assim tão ruinzinha do Carlos Gomes, embora amparado pelo governo de Belém do Pará e tudo, mas esta beleza que ele fala da morte do Carlos Gomes, mas depois o Carlos Gomes indo para o céu no burrico de pau. Bom, as dificuldades, vamos dizer assim, não digo que tenham sido nem mais nem menos, são as normais de qualquer produção, né? Em qualquer setor, na verdade, não é só no desenho animado, né? Você encontra, você pensa uma coisa e tem que realizar quase que outra, na verdade, né? Mas nada assim que não seja que não tenha uma solução assim plausível, como foi o filme, né? Lógico, foram 2 anos praticamente de trabalhos, e a maior parte foi do Maurício, que a produção que ela fica ali na retaguarda, né? Quer dizer, e vai para um lado, vai para o outro, né? Então, mas é um trabalho normal, assim. Agora, não é porque é nesse país, entende? Isso é porque em todo o país é assim. O desenho animado, qualquer atividade assim, exige bastante mesmo esforço, as verbas não são fáceis. São 20 minutos de filme, que o objetivo foi mostrar a história do Carlos Gomes, né? Tentar mostrar para as pessoas o que foi esse homem que saiu de Campinas no século passado, foi para Milão e conquistou o terreno da ópera, que ali só pisavam os monstros da época, né? Os monstros sagrados, tipo Verdi, coisa assim. Saiu esse mulato daqui, saiu do Brasil, que ninguém ouvia falar, no meio da selva, foi lá e fez uma música brasileira, né? Fez música lá botando coisa de índio, mostrou o Guarani, do José de Alencar, baseado no romance brasileiro também. E agora aqui no Núcleo de Cinema de Animação, a gente está fazendo a nossa parte, que é ajudar a divulgar o que esse homem fez, para servir até de exemplo para cada brasileiro que vê a obra desse homem, Carlos Gomes.